Meu nome é Priscila, eu sou do Centro Universitário Leonardo da Vinci, né, a Uniaselv. Meu curso é Formação Pedagógica em Pedagogia, né? Essa videoaula que eu vou apresentar, ela faz parte da disciplina de estágio curricular obrigatório, né? E vamos lá começar. Bom, essa videoaula ela faz parte do programa de extensão Metodologia e Estratégia de Ensino e de Aprendizagem, né? Dentro desse programa de extensão, eu escolhi o projeto 2, que vai tratar da alfabetização e letramento em tempos de ensino à distância. Então, o título dessa videoaula é Alfabetização e Letramento em tempos de ensino remoto nas escolas públicas brasileiras. Então, vamos aqui para os objetivos desta videoaula. Primeiramente, entender como foi que se deu o processo de alfabetização e letramento nas aulas remotas nas escolas públicas brasileiras durante a pandemia do Covid-19. Também compreender as dificuldades enfrentadas pelos professores que não eram tão familiarizados com as plataformas, né, virtuais e ferramentas tecnológicas. Além disso, compreender as dificuldades enfrentadas pelos alunos, né, como falta de celular, de computador, para ter acesso a essas aulas remotas. Por fim, observar as diferentes estratégias, né, que os professores utilizaram aí para iniciar esse processo de alfabetização e letramento de seus alunos. Então, vamos seguir. Essa videoaula, ela se dará através da apresentação de slides, como vocês podem ver, e a ferramenta que eu escolhi foi o PowerSoft, né? Foi através dessa plataforma que eu gravei essa videoaula. Bom, aqui vocês podem ver um breve roteiro técnico, né? Aí do lado esquerdo nós temos os tópicos que serão trabalhados aqui nessa videoaula, e ao lado direito aí tem o que vai ter escrito em cada slide, né? Aí detalhadamente. Agora nós vamos iniciar de fato. Então, gente, o que é alfabetização e o que é letramento? Então, para iniciar essa diferenciação desses dois termos, eu vou trazer primeiramente uma citação da Magda Soares. Então, vamos lá. Retomemos a grande diferença entre alfabetização e letramento e entre alfabetizado e letrado. Então, o indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que utiliza, que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. Então, vamos lá, mas resumidamente, o que é alfabetização, o que é letramento? Então, vamos lá, quando a gente fala de um indivíduo alfabetizado, a gente fala de um indivíduo que sabe ler, que sabe escrever. Quando a gente fala de um indivíduo letrado, o indivíduo letrado é aquele indivíduo que sabe usar socialmente a leitura e a escrita. É aquele indivíduo que sabe adequar a leitura e a escrita de acordo com a situação sociocomunicativa, né, que exige um momento no qual ele está vivenciando, né, o qual ele está vivenciando. Mas é importante frisar que os dois processos, eles são indissociáveis, eles são trabalhados lado a lado. A gente não aprende, a gente não se alfabetiza primeiro e depois é letrado. Os dois processos, eles são contínuos, são simultâneos, tá? E não se dissociam um do outro. De acordo com o PNAD, né, o Projeto Nacional por Amostras em Domicílio, o Brasil ainda tem cerca de 11 milhões de pessoas analfabetas. Então, é um índice aí muito alto de analfabetos, né, aqui no nosso país. Então, como nós sabemos, também as escolas públicas, em comparação com as escolas particulares, elas possuem menos recursos, né? Então, isso influenciou diretamente aí, durante o período de aulas remotas, né, por conta aí da pandemia, influenciou diretamente nesse processo de alfabetização e letramento desses alunos.
Então, vamos começar falando agora um pouco sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos aí, né, durante as aulas remotas. Primeiramente, como dificuldade maior, eu vou citar a falta de dispositivos tecnológicos. Mas o que são esses dispositivos tecnológicos? São os dispositivos pelos quais os alunos acessam as aulas, como celulares, computadores, notebooks. Então, a grande maioria desses alunos não possuíam esses dispositivos. Então, se não possui esses dispositivos, como é que vai assistir às aulas, né? Então, como segunda grande dificuldade, nós temos aí o não acesso à internet. Então, muitas famílias, né, de alunos de escolas públicas, elas não tinham acesso à internet. Então, isso foi uma outra grande dificuldade enfrentada por essas crianças. Às vezes, essas famílias até tinham celular que dava, né, para assistir às aulas, mas não tinha internet. Então, você precisa unir as duas coisas aí para poder acessar essas aulas, né? Então, infelizmente, essa não era uma realidade não era a realidade da grande maioria desses alunos, dessas crianças. Por fim, a fome. Mas aí você vai me questionar por quê, o que tem a ver a fome com o fato de assistir aula. E eu vou dizer para você que está diretamente ligado, porque se um aluno ele não tem condições de comer, ele não tem condições de se alimentar, como é que ele vai ter condições de ter um celular, de ter internet, de ter um celular que acesse a internet? Então a fome sim foi um grande problema também, foi uma grande dificuldade enfrentada por muitas dessas crianças aí, né, que estavam ainda durante seu processo de leitura e de escrita, de aprendizado. Agora nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores. Primeiramente, nós temos aí a falta de familiaridade com as plataformas virtuais. Por quê? Porque se não tinha aula remota, não tinha uma grande necessidade dos professores terem acesso, né, terem familiaridade com essas plataformas virtuais. Então, se não tinha motivo, não tinha um porquê, né, dos professores saberem mexer muito bem, dominar, né, essas plataformas aí, onde eles transmitiam essas aulas remotas. Segundo, era manter a motivação dos alunos e desfazer a ideia de que o aprendizado só ocorria em sala de aula. Né? Então, muita gente, muitas famílias, muitas crianças ainda têm em mente que o aprendizado ele só ocorre no espaço físico da escola, né? Na escola enquanto espaço físico. Mas não, né? Então, os professores tiveram que desmistificar essa ideia, né, presente aí na cabeça de muitas famílias. Agora nós vamos partir para as estratégias utilizadas pelos professores, que foram várias, tá? Eu vou citar apenas algumas aqui. Então, primeiramente, o lúdico, né? O lúdico como forma de tornar o processo de alfabetização e letramento mais leve, mais prazeroso, menos pesado, né? Então, assim, se dentro de uma sala de aula presencial, durante aí a alfabetização, né, dessas crianças, o lúdico já tem que ser bastante utilizado, né, como nós sabemos que na educação infantil os professores utilizam muito o lúdico como estratégia, né, de ensino. Então você imagina durante as aulas remotas, né, até mesmo como forma de deixar um ambiente menos pesado, um ambiente mais divertido, um ambiente que estimule mais as crianças. Então, o lúdico teve que estar ainda mais presente. Outra estratégia era a leitura de histórias para estimular o poder de criação das crianças. Além também da divisão da sala em grupos menores, da sala eu falo assim, da sala virtual, tá? Em grupos menores para perceber quem estava avançando ou não no processo. Então, o professor dividia as salas virtuais em pequenos grupos, em grupos com quantidades menores de alunos, para dar uma atenção maior a um grupo menor, né? E poder observar quem estava avançando ou não no processo de aprendizagem, né? De leitura e escrita. E a partir daí, né? Poder intervir, né? Ver quais estratégias ele poderia utilizar, quais estratégias poderia melhorar, substituir, etc. E kit de ficha com o nome dos alunos,
o nome de frutas, músicas com o alfabeto, né? Até como forma de fixar mesmo na cabecinha deles, porque a gente sabe que quando utilizamos música, né, a aprendizagem ela é facilitada, né? Ela entra melhor na cabeça da criança. Então, por fim, criação de grupos de WhatsApp com as famílias, envio de atividades e chamada de vídeo com os alunos. Então, muitos professores, até como forma de se aproximar dos alunos, né, faziam chamada de vídeo, fazia atividade com alguns alunos que de repente não podiam assistir às aulas presenciais em tempo real, né? Presenciais, não. Quero dizer, no momento em que a aula estava acontecendo, né? Então, alguns alunos não conseguiam, então, de repente, os professores faziam uma chamada de vídeo com os alunos, perguntavam como eles estavam, faziam atividade com eles, conversavam, né? Tentavam manter aí uma aproximação com essas crianças. E também, como muitos pais não tinham internet em casa, né? Muitas crianças não tinham também internet em casa, o que muitas vezes acontecia? O professor enviava vídeos, por exemplo, para os pais, né? Esses pais baixavam esses vídeos no seu trabalho, né? Que tinha internet, e mostravam para a criança em casa, né? E acabavam sendo os mediadores, né? Da atividade aí para essas crianças. Agora, nós vamos para as considerações finais. Então, vamos fazer aqui um breve resumo aqui da nossa videoaula. Então, primeiramente, nessa videoaula, nós pudemos perceber como foi, né, o contexto das aulas remotas durante a pandemia, né, do Covid-19 para os alunos que estavam em processo de alfabetização e letramento nas escolas públicas brasileiras, tá? Esse trabalho aí, essa videoaula ela está voltada para os alunos da rede pública de ensino. Nós percebemos também como os professores e seus alunos enfrentaram as dificuldades para conseguirem aí os professores para dar as aulas e os alunos para participarem dessas aulas. E por fim, né, finalizando aí com as estratégias utilizadas pelos professores que deram certo nesse período. Aqui nós temos as referências desse trabalho e as fontes de pesquisa, né? Pesquisei por sites, por artigo, livro. E agora eu gostaria de deixar uma frase aqui para ficar aí como reflexão. Não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso também agir. Gostaria de deixar um muito obrigada para você que me acompanhou nessa aula, nessa videoaula, e eu espero que ela tenha contribuído para o seu aprendizado.